Naofumi finalmente chegou em Ketenlo e o arco da Raphtalia começa. E logo de início temos algumas informações bem interessantes sobre o porquê o povo de Ketenlo ser tão eficaz ao lutar contra heróis. Também deveríamos aprender um pouco mais sobre o ferreiro e o mestre dele, que provavelmente está nesse país, sendo meio que deixado algumas pistas disso há algum tempo já. E além disso, o anime parece ter feito o Ren e o Itsuki ficarem melhores, já que na novel os dois não estão tão bens quanto o anime mostra, e ainda estão em situações meio complicadas com suas maldições. Mas relaxa que eu vou te falar tudo isso que o anime não te explicou. Eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar, e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil você se juntar a essa comunidade lendária que nós temos aqui no canal. E o começo do episódio, assim como nos anteriores, é algo que não tem aqui na Light Novel. E de novo, eu creio que seja a mesma situação dos últimos episódios também, sendo isso colocado para dar mais profundidade e detalhes para os personagens e para a história, para complementar isso. E claro, para mim pelo menos é interessante. Conseguimos ver o Lich até que se dando bem com Atra e Fou, afinal ele é o tio deles e a única família que eles têm basicamente. Embora é claro, eles não saibam disso porque ele não quer falar isso para eles. E essa cena não é importante, ela poderia ser apagada, mas ela é legal para dar detalhes à obra, para não ter apenas as mesmas cenas do oceano e das lutas. Afinal, o arco de Siltveld foi um arco super rápido, então esses detalhes que eles adicionaram enriquecem ele. Além de, claro, ver todo mundo chamando ele de lixo da forma mais natural do mundo é sempre engraçado de se ver. Tipo a Mirelia falando que eles são realmente filhos da irmã do lixo, Lúcia. A maneira como naturalmente ele é xingado por todo mundo é sempre muito legal. E além da cena do lixo, temos o Naofumi conversando com a Mirelia, o que faz sentido vendo que ele acabou de chegar de Siltveld, ele saiu de Siltveld e é legal falar com ela, repassar a situação das coisas e planejar. E vemos também o fato de que Raphtalia está se sentindo meio culpada por eles estarem resolvendo essas coisas de Ketenlo quando deveriam estar se preparando para a Fênix, o despertar dela. Todas essas, na minha opinião, são coisas que deixam o anime apenas ainda melhor. Faz sentido que os personagens se sintam assim, faz sentido essas cenas estarem aqui. E o fato da Light Novel não ter elas neste momento é uma grande falha dela. O anime está corrigindo isso e eu fico feliz. Como eu já disse várias vezes, a novel é muito direta, então o anime explorar um pouco mais é legal. E bem, depois dos acontecimentos do episódio passado, Naofumi já zarparia direto de Siltveld, e eles parariam em um porto de um pequeno país no caminho, e assim ele usaria o escudo de teletransporte para voltar para o seu vilarejo, porque ali ele escolheria quem queria para Siltveld com ele. Onde aqui as pessoas do vilarejo já sabiam como que as coisas foram em Siltveld, porque a Cine estava meio que vigiando Naofumi com seus poderes, e enquanto vigiava ele, ela passava as informações para as outras pessoas também, e assim todo mundo ficou atualizado. E claro, ela fez isso porque ela é meio que uma guarda-costas dele. Ela está fazendo isso para proteger o Naofumi dos caras do outro mundo que querem acabar com ele. E diferente do que o anime disse que não houveram ataques na vila durante a ausência dele, muito pelo contrário, houveram vários, mas graças à ajuda de Itsuki e Ren, eles conseguiram mandar todos embora. Inclusive, até mesmo em Siltveld houveram ataques, mas os guardas de Siltveld, o exército da nação conseguiu sim acabar com os intrusos, com os ninjas, com os assassinos. Tadena, que inclusive limpou bastante deles, mostrando que ela é bem ativa nesse quesito. Quanto ao ferreiro ir junto, isso já era meio que deixado óbvio há um bom tempo. Já faz uma cota que vem sendo deixado claro que ele tem ligações a Ketenlo, porque o mestre dele é um especialista em fazer katanas, que faz as melhores katanas, espadas que só são usadas em Ketenlo, e claro, houveram outras pistas menores, mas meio que já foi deixado claro há um bom tempo, sendo construído, que ele também viria para Ketenlo. Algumas pessoas ficaram surpresas, mas eu nem tanto, isso já era esperado. Onde aqui também é revelado que ele tem ajudado o Ren e Itsuki em alguns treinamentos há algum tempo, tirando que no passado, se você se lembrar bem, ele também ensinou o básico de esgrima para a própria Raphtalia, mostrando que desde o início sempre foi mostrado que ele é mais do que apenas um ferreiro, ele meio que sabe fazer as coisas, é só que nós nunca prestamos atenção nele, mas agora ele tá mostrando que realmente sempre teve algo especial ali. E de início Naofumi queria ir para Ketenlo primeiro e então trazer ele com teletransporte, e só depois de alguma conversa e persuasão que o Naofumi concordou em levar ele na viagem no próprio navio, o que foi o certo a se fazer, porque quando o Naofumi chegou em Ketenlo, ele não conseguia usar o teletransporte de volta para Melromark, então ele não conseguiria buscar o ferreiro de volta caso ele tivesse deixado ele para trás. E aqui, inclusive,
Inclusive vemos Raphtalia falando que finalmente começou a pegar o jeito de usar uma katana, com a Atla dizendo que agora ela realmente virou uma oponente problemática, enquanto Raphtalia diz que ela não vai perder para a Tigresa Branca, onde vemos que a rivalidade das duas está em pleno vapor, não diminuiu nem um pouco. E Raphtalia tem melhorado porque Sadeira tem ensinado e treinado com ela nos últimos tempos, explicando em detalhes como que se usa uma katana, mostrando que além de ser uma especialista em arpão e lanças, Sadeira também sabe como usar outras armas, e é muito boa nisso. Sadeira de fato é uma das mais talentosas do grupo do Naofumi. Outra coisa que foi diferente do anime para a light novel foi a conversa com Ren e Itsuki. Primeiro que o Itsuki no anime está bem melhor do que ele deveria estar. Nesse momento, Itsuki ainda parece ter uma falta de emoções por causa dos efeitos da sua maldição, deixando ele meio assustador, meio vazio. Sim, ele ainda está naquela situação, ele não melhorou tanto assim quanto no anime parece. Além de que ele ainda está seguindo ordens como se nem pensasse em dizer não. Se alguém pede para ele fazer algo, ele vai e faz, ele nem pensa em negar, porque de novo, ele ainda está muito submisso, porque a maldição ainda está cobrando seu preço. Então o anime definitivamente pulou uma grande parte da recuperação dele. Enquanto o Naofumi não foi todo legal com o Ren não. No anime, se você parar pra ver, o Naofumi meio que anima o Ren. Ele fala sobre como as pessoas da vila estão gostando dele, como a Eclair está sendo bem com ele, como ele está confiando nele e na Eclair juntos para defender o vilarejo, meio que animando o Ren, deixando ele pra cima. Isso não acontece na novel. Ele pediu sim para que o Ren protegesse o vilarejo enquanto ele está fora. Mas além disso, tudo que ele fala é que ele ainda tem algumas armas feitas de monstros marítimos para o Ren consumir e ficar mais forte, além de falar que ele deveria priorizar se livrar daquela maldição o mais rápido possível. Ele não falou sobre ser querido pelos outros, não passou a mão na cabeça dele, não falou sobre Eclair, e nessa cena o Ren claramente está pra baixo, porque ele não é tão útil. Então o Naofumi no anime foi bem mais legal do que no original. A situação dos heróis no anime tá bem mais legal, no quesito de que eles estão melhorando, porque na novel é aquilo, eles ainda estão se recuperando do que aconteceu com eles. Uma cena que o anime adicionou aqui e eu gostei e achei bem legal foi o Motoyasu no seu modo maníaco, enquanto partia pra cima daqueles que queriam atacar a vila do Naofumi. No anime, eles trocaram da vila se protegendo para o Motoyasu protegendo a vila, porque como eu disse anteriormente, a própria vila com o Ren e o Itsuki que se protegeram dos assassinos. E nós vemos aqui que o Motoyasu caçando eles é bem implacável e impiedoso, enquanto limpa toda essa sujeira que são eles. Não só ele usa sua série amaldiçoada de forma muito eficiente, mas ele se mostra ser inteligente, já que quando ela não é suficiente, ele imediatamente troca para a magia mais forte que ele pode usar para acabar com os inimigos. E esse lado do Motoyasu faz você realmente pensar que ele não é um completo imbecil. E claro, essas cenas dele maluco sempre são muito engraçadas na minha opinião, e fazem com que eu não consiga odiar o Motoyasu. Outra adição que eles colocaram foi a Kel usando roupas de empregada agora. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que a revelação de que a Kel é uma menina já era para ter acontecido há muito tempo atrás, já era para ter rolado há um bom tempo, mas o que eles fizeram foi cortar e depois enrolar muito tempo. Onde isso aqui pra mim foi bem triste, tá, meus amigos, porque parece que eles só jogaram isso aqui para compensar os cortes anteriores. Eles apenas jogaram essa informação do nada, deram 1 minuto de cena e seguiram em frente. Essa cena não foi mais do que 1 minuto e meio ali, mais ou menos. Pô, eles não explicaram porque a Kel era confundida com um homem, que a própria Kel não sabia que era uma menina, ela pensava que era um homem. Não foi explicado que ela pensava que era um homem e queria ser um grande homem por causa do seu pai, onde ele falava que o que importa é o seu coração, e se você for um homem no coração, é isso que importa. E ela cresceu escutando isso do seu pai e cresceu assim também. Ela pensava que não tinha nada lá embaixo porque ainda ia crescer. Sim, ela pensava que o amiguinho ali de baixo ainda tinha que crescer mais ou menos. Então tem toda uma explicação e história do porquê a Kel pensava que era um homem, quando ela precisou que outras pessoas falassem que ela é uma mulher para provar que ela é uma mulher. Mas o anime não, o anime além de cortar tudo isso, só jogou essa informação assim do nada em 1 minuto e meio do episódio. Pra mim seria muito melhor se eles não colocassem isso aqui, e aí sei lá, no final da temporada, quando as coisas estivessem mais calmas, eles adicionassem isso ali por uns 3, 4 minutos de um episódio, explicando realmente o que aconteceu. Durante a viagem para Ketenlo, temos um pouco mais a história do ferreiro e com o mestre dele, onde ele fala sobre o tempo que eles passaram juntos, como ele viajou com seu mestre, como que ele aprendeu com seu mestre, como que o seu mestre era uma pessoa bem estranha, cheia de dívidas e que era um grande mulherengo. Mas essa parte não é interessante de se comentar aqui. Talvez eu comente sobre isso em um vídeo de curiosidades, mas nesse vídeo não tem por que entrar nisso. Logo acontece o ataque inimigo das pessoas de Ketenlo,
Tenlo atacando. E essa parte o anime não apenas adaptou de maneira fiel, como até mesmo melhorou a cena na minha opinião. Eu li a novel, eu vi o anime e eu senti que o anime foi bem legal, dando um grande foco nos personagens, em magias, em poderes, até mesmo as interações da Atla provocando o fogo que estava enjoado, o anime colocou, o que foi bem legal na minha opinião. Além disso, a própria animação do anime ficou muito boa. Tem alguns detalhes que me chamaram a atenção, mas nada muito grave. No geral, a ação foi bem legal. Os movimentos dos personagens, as magias, a Sadeno usando raios, o Naofumi usando o escudo, a Atlas se mexendo, o Itsuki usando arco e flecha, todo mundo desviando e atacando. Pra mim essa cena ficou bem interessante. Claro, teve um momento que eu prestei bastante atenção e não curti muito, e foi essa cena onde um monte de caras pularam na Raftalia e eles ficaram imóveis enquanto se mexiam no ar. Mas é uma cena muito rápida e muito específica, então eu acho que, tirando essa cena, de resto a batalha inteira foi bem legal e interessante. Mesmo ter sido uma rápida batalha, foi bem legal. Outro ponto foi aquela mulher falando com o imperador barra imperatriz de Ketenlo sobre a Raftalia estar indo pra lá e que eles pretenderam deixar nem que ela chegue até lá, que eles queriam acabar com ela. Onde um ponto que eu queria falar é que o imperador barra imperatriz, não sabemos quem é que está ali atrás, parece ser da mesma família que a Raftalia, afinal tem as mesmas orelhinhas de Tanuki com a cor de cabelo. Mas enfim, essa cena não está na novel, e eu sinto que eles colocarem aqui deixou ainda melhor. Isso porque deu mais profundidade para os ataques inimigos, porque agora parece que os inimigos que atacaram eles porque essa mulher está mexendo os pauzinhos para não deixar que eles se aproximem. Na novel não teve essa parte, então nós só pensamos que os inimigos estão atacando eles porque eles acharam eles, mas assistindo o anime não, você pensa que essa mulher sabe que eles estão vindo e está mandando pessoas atacar eles. Então essa é uma cena que não teve na novel aqui, mas que o anime deixou bem mais legal colocando. Agora, indo para a parte do tornado que levou Naofumi e os outros para Ketenlo, aqui dentro do tufão, do ciclone, do tornado, não sei o que era isso aqui, o Naofumi tentou usar um escudo de teletransporte para ir para um lugar seguro, porque ele sabia que estava em perigo. Afinal, ele não é idiota, é óbvio que o Naofumi, que ele sabe que tem essa habilidade de teletransporte quando ele está em perigo, usaria ela. Afinal, na novel até mostra ele usando, pelo menos tentando usar. Mas acontece que falhou, o teletransporte estava inválido naquele momento. Mas de fato, o Naofumi tentou sair dali se teletransportando antes de não conseguir. Então quando ele acorda, ele já está em Ketenlo. E como nós vimos no anime, o dragão de água, o dragão aquático, levou eles até lá de propósito, já que ele quer a ajuda deles para colocar esse país de volta nos trilhos, porque pelo que parece, as pessoas malignas que estão lá no topo não estão para brincadeira em estragar este país. E junto disso descobrimos um pouco mais de por que Ketenlo é especial, já que ele tem ligações com os espíritos e as armas lendárias, o que explica muito porque os assassinos e ninjas deles conseguem resistir tranquilamente aos poderes das armas lendárias. Provavelmente é por causa disso, porque tem essa ligação de que um espírito que suprime os heróis está lá. Mas com isso também nós acabamos o episódio. Um episódio bem mais calmo e parado do que o normal, sendo meio que uma transição entre os arcos, entre Siltvelt e Ketenlo, começando o Ketenlo, mas que surpreendentemente já começou com informações bem legais. Mas o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Esperavam mais esse episódio? Pessoalmente, eu gostei e estou animado para ver o resto da temporada. Embora eu espero que eles acelerem um pouquinho o ritmo do anime, porque pra mim tá meio lento. Além disso, como já falei, a história de Ketenlo parece estar ligada aos heróis e às armas lendárias, às armas vassalas. E aqui eu te conto sobre todos os heróis, sejam lendários ou vassalos, de Tate no Yusha, que tá bem legal, então assiste aí que você vai gostar. E não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, fui!